Pessoal, mais uma vez aqui para falarmos de eleições americanas, falarmos dos resultados que temos até agora apurados nas urnas. Acho que todo mundo conseguiu dar uma olhada, né? Que o Donald Trump ganhou e não foi só uma vitória simples, foi uma vitória acachapante. Algumas pessoas estão falando aqui que foi uma onda, não foi uma onda, foi um tsunami que atingiu os Estados Unidos, um tsunami vermelho que realmente está deixando a esquerda americana e até mesmo global, eu acho, com um ponto de interrogação bem grande, né? E repensando e recalculando a rota. Aonde foi que eles erraram? Olha, a gente falou aqui nos vídeos anteriores que tinha algo de errado pelo tom que eles tinham nas transmissões, e quem estava acompanhando todas as pesquisas pelo Real Clear Politics, né, que era aquele consolidado de pesquisas, a gente via que eles escolhiam quais eram as pesquisas que iam para a manchete, né, para que eles fossem discutir. E uma delas é essa, né, pesquisa de Iowa, que trazia a Kamala com 47 pontos e Donald Trump com 44. Olha, o Iowa ele tá aqui. Donald Trump teve 55 e a Kamala Harris teve 42%. Veja. No mesmo dia, a Emerson soltou uma outra o Instituto Emerson, uma outra pesquisa dando 10 pontos de vantagem para Trump. Mas essa emissora de TV resolveu repercutir que a Kamala Harris estava na frente no estado do Iowa. Logo, aí hoje, eles pegam o CEO da Atlas Intel, que é o instituto que a gente está usando aqui com base nas nossas projeções, e eles fazem a pergunta, né? Por que a maioria dos institutos de pesquisa errou? E ele foi muito claro, ele disse, olha, eu não posso falar pelos outros, eu vou falar pelo meu instituto, né? Que o meu instituto não errou, né? E realmente a gente vai ver aqui nas projeções que a Atlas Intel acertou o colégio eleitoral e errou em alguns percentuais, mas muito próximo e dentro da margem de erro. Então, assim, esse eu acho que foi o primeiro ponto, assim, né, que a credibilidade desses institutos e da mídia, ele tá tão baixo que a gente mostrou no outro vídeo ali a declaração do Jeff Bezos, né, falando que os americanos não confiam mais na mídia, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que tá aqui o colégio eleitoral. A gente está usando aqui a NBC News, é uma grande mídia dos Estados Unidos, é muito com viés progressista, mas a ferramenta de acompanhamento deles é muito boa. Então a gente vai usar eles aqui para a gente ver o que aconteceu, o que a gente projetou e como é que está hoje, e por que isso não é só uma vitória do Donald Trump. A gente vai explicar um pouquinho aqui também do Senado e do Congresso, como é que estão e o que isso facilita na prática, tá? Então, assim, Donald Trump está eleito com 291 votos. Esse aqui é o mapa atual, né? O que está faltando? Está faltando apurar, finalizar, na verdade, né? Nevada. Vocês podem olhar que Nevada já está com 93% de urnas apuradas e Donald Trump vence com 51,6 a 46,7. Já poderia até ter chamado aqui, mas devem estar aguardando alguma coisa lá. O Arizona já com 65% das urnas apuradas, 52 a 47. Então, esses dois estados também devem ficar vermelho. E o Alasca, que sempre atrasa, porque realmente territorialmente é muito grande e é complexo o Alasca realmente em termos de logística de urnas, enfim. Mas já com 71% das urnas apuradas, Donald Trump na frente com 55 a 40. Então aqui esses três estados devem ficar vermelho. E o nosso mapa mostra exatamente isso, né? Ficando vermelho aqui, da nossa última pesquisa, né, que a gente fez. O Donald Trump vencendo aqui
esses 3 estados, o Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Realmente aconteceu o que poucos previam. A Atlas Intel leu muito bem isso aqui, né? Então conquistou aí o Blue Wall, que eles chamam lá, né? Que é um ponto forte dos democratas, são esses 3 estados. Venceu a Carolina do Norte e venceu a Geórgia, que a gente tinha deixado em branco por um erro de impressão deles. Eles até traziam percentual na frente a Geórgia, mas a gente achou melhor deixar em branco aqui. Mas se vocês verem, Kamala Harris com 226, se a gente olhar aqui no mapa do que aconteceu, realmente ela está com 226. Então, e Donald Trump 291, não finalizou ainda, e nós estávamos com 296, a gente finalizou, mas a gente acreditava ainda que aconteceria a vitória na Geórgia. Então, realmente a Atlas Intel cravou o colégio eleitoral. Ela acertou todos os estados, tá? Em termos de percentual, no voto popular, o Donald Trump está com 50,8 contra 47,5 da Kamala Harris. Isso é histórico, faz 2 décadas que um republicano não ganha no voto popular. Donald Trump deve ganhar. A gente ainda tem a apuração aqui daqueles estados que a gente falou que o Donald Trump está na frente, então. Mas a gente também tem o estado da Califórnia, que já chamou a Harris aqui, né? 57-40, mas somente 59% das urnas foram apuradas. Como a gente tem aqui uma margem de 20 pontos, né? E eles são cerca de 10% do eleitorado americano, então aqui esses 40% deve dar mais 1% mais ou menos aqui para Kamala Harris. Então a Kamala Harris ela deve terminar com 48,5% e Donald Trump com 49,8%. Dito isso, vamos lá para a pesquisa. Essa aqui é a última pesquisa da Atlas Intel. Ela estava dando exatamente, olha só, 48, lá o resultado da Kamala, né? Era 48,5, porque vai ter aqui a Califórnia para entrar. E a Atlas Intel botou 48,1. Tá? Donald Trump, a Atlas Intel deu 49,2 e o resultado deve fechar aqui em 49,8, tá bom? Não fecha aqui os 100% porque a gente tem mais candidatos, né? Algumas cédulas, por exemplo, aqui na Califórnia a gente tem o Kennedy, o Stein e o Oliver, que são candidatos menores, enfim, são independentes e que concorrem, mas tiram um pequeno percentual nos votos. Então, quando a gente olha aqui, a gente olha só os 2 principais. Então, nunca vai fechar 100% aqui por conta desses candidatos, tá? Então, aqui Donald Trump presidente. Por que a gente está falando de uma onda, né? Ou um tsunami? O que acontece? Nós tivemos também eleições para o Senado, não todas as cadeiras, né? Nós tínhamos algumas cadeiras sendo disputadas, estavam 28 cadeiras democratas não estavam em disputa e 38 cadeiras republicanas não estavam em disputas, vão ser disputadas daqui a 4 anos, é como no Brasil, né? Você tem eleições de senadores, não troca todos os senadores em cada eleição, são mandatos de 8 anos. Então aqui nós tínhamos em disputa e precisa de mais de 51 cadeiras para você ter a maioria no Senado, tá? Os republicanos, ou seja, o partido de Donald Trump já tem 52. Então Donald Trump, além de ganhar a presidência, também vai ter o Senado, né, como maioria, que facilita bastante a vida dele. E agora a gente vai ver a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, para você ter a maioria, aqui todas as cadeiras estão em jogo, tá? Para você ter a maioria, você precisa de 218 cadeiras. Vocês vejam que o mapa americano está bem vermelho, né? Os republicanos já conquistaram 207 cadeiras. Os democratas 187.
os republicanos viraram, ou seja, aqui é voto distrital, então onde era um deputado democrata virou para uma cadeira republicana, então os republicanos ganharam 6 assentos e os democratas ganharam 2 dos republicanos, ou seja, tá com um net aqui, né, tá de 4%, de 4 cadeiras para os republicanos. Mas lembrando que os republicanos atualmente já têm a maioria na Câmara dos Deputados. Então tende aqui aos republicanos também terem a maioria na Câmara de Deputados. Então, o Partido Republicano, Trump na presidência, vamos ter possivelmente a maioria na Câmara de Deputados e a maioria no Senado. O que isso muda? Isso muda porque o Trump vai passar as suas leis de uma forma muito mais fácil do que se ele não tivesse a maioria. Então, muita coisa ele consegue fazer por decreto presidencial, mas algumas coisas ele precisa realmente ter a lei aprovada no Congresso, né? As mudanças mais profundas realmente elas passam pelo Congresso e desta forma ele consegue ter a maioria no Congresso para que ele possa cumprir, né, a sua agenda e as suas promessas de campanha. Então, gente, eu acho que é isso por hoje, só para dando aqui um resumão aí de como é que tá, né, essa apuração. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Um abraço a todos.